Os projetos de lei que circulam na Câmara Municipal de Salvador influenciam diretamente a vida de milhões de soteropolitanos. Debater com autores e opositores cada um desses projetos é o papel desse programa. Fique com a gente no Questão de Ordem. Olá, tudo bem? Está no ar mais um programa Questão de Ordem. Esse novo formato é no começo da legislatura. Geralmente o programa é um debate. Democracia, um assunto polêmico no ar, um vereador da oposição, um do governo e aquela coisa gostosa que a democracia exige, que é o combate à bem da democracia. Porém, quando muda a legislatura, a gente traz os novos vereadores para apresentar para a sociedade quem são eles. Esse, para vocês que estão em casa, talvez seja um novo vereador, mas para nós, né, do ambiente parlamentar, Câmara, Assembleia, ele não é tão novo assim. Mas hoje a gente trouxe para conversar com vocês um pouquinho o vereador Rodrigo Amaral. Olá, vereador, tudo bom? Tudo bem, André. Primeiro agradecer aí a oportunidade de estar aqui com vocês da TV Câmara e dizer que é uma honra muito grande estar aqui nesse programa tão reconhecido, né, por todos. Lembrar o seguinte, eu comecei dizendo que para nós ele não é novo e aconteceu uma coisa interessante, eu gosto de comentar as coisas que acontecem nos bastidores e nós temos uma colega de trabalho aqui chamada Jane Freire e ela falou assim, ô Rodrigo, desculpa, é vereador, e eu, gente, pode chamar de Rodrigo, de tanto que ele já tem o hábito de estar sempre com a gente aqui. E eu quero saber o seguinte, Rodrigo, nome completo. Rodrigo Bahia Amaral Alves. Profissão. Administração e sou empresário. Empresário e editor de empresas. Família, quantos filhos, casado há quanto tempo? Eu sou casei no ano de 2018 e tenho um filho, né? Meu nome? O filho chama Ricardo, tem 2 anos e meio de idade. A gente sempre comenta aqui e os próprios vereadores comentam que eles estão vereadores, né? Mas quem de fato eles são? Né? O que é que está por trás do mandato? Né? Família sempre é uma coisa que é muito importante. E filho principalmente. Inclusive, para gravar esse programa, o vereador quase que atrasa, porque na casa dele tem um dia de levar o filho na escola. Como é esse negócio, vereador? Na verdade, a família, né, é a base, nossa base de tudo, acho que é a família. E depois que eu tive meu filho, minha vida mudou, né? Claro que sempre a gente fala que mudou para melhor, né? E lá em casa ele cobra, né? Normalmente quem leva é a mãe, mas ele cobra do pai também para que leve na escola. Hoje eu disse a ele que infelizmente não tinha como, ou felizmente, né? Porque participar desse programa aqui com vocês, mas prometi a ele que segunda-feira eu vou levar e promessa é dívida, tem que cumprir. Como é que tem sido para separar ou melhor, harmonizar a vida de vereador com a vida pessoal? Porque a gente sabe que o vereador, eu sempre comento aqui, é o político mais perto da sociedade. Eu não estou defendendo a casa que eu trabalho, né? Mas é verdade, o deputado estadual federal, o deputado estadual ele representa, pelo menos aqui na Bahia, 417 municípios, né? O estadual. O federal são esses municípios e mais o âmbito nacional. O vereador não, o vereador ele mora na cidade, ele mora no município onde ele trabalha. Então ele é o tempo todo solicitado. O vereador é o vizinho, né? Rodrigo não é meu vizinho, mas é vizinho de muita gente de Salvador. Então, assim, é muito trabalho, o vereador é vereador o tempo todo. E como é que é? Como é que está sendo agora para harmonizar? Eu sei que tem pouco tempo, mas como é que está fazendo? Como é que está sendo? Está sendo uma coisa muito nova? Está difícil? Olha, André, a gente tem que saber dosar, né? A gente tem a parte do trabalho e temos também a parte da família, né? Então a gente tem que estar dentro das nossas obrigações de trabalho e, quando possível, né, ter um lazerzinho com a família, que é muito importante, porque isso também recarrega a gente, revigora a gente e faz com que a gente trabalhe cada vez mais. Você falou aí em relação a vizinho. Hoje, por exemplo, eu desci o elevador e um vizinho perguntou como é que está a Câmara. Eu falei, está muito bem. Eu não sabia nem que ele sabia que eu era vereador, mas me falou, então tá tudo bem, graças a Deus a gente está caminhando lá e trabalhando e aprendendo cada dia mais lá. Pois é, a gente sabe que o vereador está aqui, é você, mas toda a família participa do processo de alguma forma. Para a cidade de Salvador ter você aqui discutindo, debatendo, participando de tudo que acontece no município, sua família de alguma forma participa. Às vezes efetivamente, muitas vezes em oração, muitas vezes tendo que dividir você com o tempo que você tem que se dedicar à cidade. Isso é verdade. É engraçado que eu pelo menos comecei minha campanha mais ou menos 1 ano e meio assim, antes da eleição, né? Mas a minha família incorporou a campanha naquele período que a gente chama de período eleitoral, né? Quando a gente
monta um comitê, que a gente os está 2 meses, dentro né? do Os período 40 eleitoral dias, né? mesmo. E todo mundo lá, você falou, cada um de sua forma, né? Minha avó rezando mais, meu irmão mais em cima pedindo o voto, indo para minha mãe, muito importante também. Então acho que todo mundo, cada um contribui de uma forma e no final todo mundo tá junto aí na política. Como é o nome de sua mãe? Júlia. Dona Júlia. Dona Júlia. O quanto Dona Júlia é importante nesse processo? Rapaz, Dona Júlia jogou duro, viu? Jogou duro mesmo aí, pediu muito voto, foi pra frente aí. Muito importante. Fala uma coisa, se em algum momento, sentado numa mesa com a família, no café ou no almoço, no jantar, se a família dissesse assim, poxa, Rodrigo, não vá não, a gente não concorda, isso teria peso de 0 a 10, que peso teria? Mas o peso familiar é muito forte, né? Eu, quando casei com minha esposa, eu disse a ela, eu tenho uma vontade de ser político, tenho um sonho, já trabalhei na política, né? Eu comecei na política em 2006, mais ou menos, na Assembleia Legislativa, e eu disse a ela, olha, se tiver uma oportunidade, eu vou ser candidato, desde o início. E ela sempre me apoiou, né? Quando ela viu que realmente as coisas iam encaminhar para essa eleição de 2024, foi só apoio. Eu acho que a família, em geral, só fez apoiar, né? Claro que se tivesse uma negativa muito forte da família, a gente repensa, né? Mas às vezes é um desejo nosso, a gente também tem que realizar esse desejo e é importante para a gente, né? Por trás do mandato, né, no parlamento, como o seu caso que já foi assessor parlamentar, a gente tem a visão da política de outra forma. A gente vê a política de uma maneira que quase ninguém vê. Só quem está envolvido por trás, só quem está no parlamento. O quanto isso te ajudou a querer exercer um mandato? Isso me ajudou bastante. A experiência que eu tive na Assembleia Legislativa foi muito importante, até para eu poder tomar a decisão de ser candidato, né? Então é o que você falou, a gente nos bastidores, a gente vive o dia a dia que muita gente não vive, que pessoas não sabem, mas a gente está ali no dia a dia, trabalhando com os municípios, né? No meu caso, como assessor da Assembleia, lá do deputado Reinaldo Braga, então a gente vivia muitos municípios, né? Como você falou, o vereador vive o dia a dia, mas o deputado estadual, ele vive o município. Então a gente ali naquele bastidor da política, a gente começa a desenvolver, né, uma vontade de um dia exercer um mandato, né? E esse dia aconteceu aí. Dá para, lógico, sem citar fatos nem nomes de maneira nenhuma, mas observando, né, dentro do ambiente parlamentar, você já pensou assim, poxa, isso algum dia eu faria assim mesmo. Isso eu jamais faria. Dá para ter essa noção? Dá. A gente vai dentro do mandato, né, vendo que existem algumas coisas que você poderia fazer, outras você não faria. Acontece isso, porque a experiência do dia a dia é que mostra a gente, né, o que é de real, de acontecimento real, né? É porque tem um ditado que diz assim, aprender com os próprios erros é virtude. Aprender com os erros dos outros é sabedoria. Então, assim, olhando os erros e não fazendo, é até uma situação vantajosa. Com certeza. É um privilégio. Com certeza. A gente tem que aprender com isso, com os erros, né? Tanto os nossos, como você falou, a virtude, e os dos outros são mais importantes ainda para que a gente fique mais atento e esperto aí. Geralmente, vereador, a política, como muitas profissões, existe até uma discussão, um debate, e vou falar aqui no ambiente cristão, que alguns cristãos defendem, a maioria deles, que Jesus Cristo era marceneiro porque José era marceneiro, né? E aquela coisa do pai para filho. A política não é diferente, né? E nós estamos no ambiente dos júniores, dos netos, dos filhos. Não é o seu caso, Rodrigo Amaral. Eu não estou vendo aí um júnior, não estou vendo aí um neto. Não sei, você tem histórico político na família? Não, na verdade, um único histórico político na minha família foi meu avô, né? Meu avô aqui, inclusive, na Câmara de Vereadores, trabalhou junto com o vereador Osório Vilas Boas, né? Que foi uma referência no parlamento municipal. E a única pessoa mesmo que teve esse acesso político na minha família foi meu avô, né? Uma pessoa que hoje não está entre a gente, mas que torceu muito por mim lá. De certa forma te inspirou? Muito. Eu digo que muitas vezes, conversando assim, a gente se
né, tomava um pouco de inspiração nas conversas que eu tinha com ele quando vivo e realmente me ajudou muito a pegar força. E você parece alguma coisa, por exemplo, você talvez não saiba dizer, mas em algum momento sua mãe, sua outra, poxa, você tem isso de seu avô, isso acontece na família? Identifica algumas coisas? Ele é meu avô paterno, né? Paterno, sim, sim. Mas a gente brinca que o que a gente pegou de meu avô muito foi o corpo, viu? Mas a gente é parecido, né? Meu avô tinha um coração muito bom, assim. E eu costumo dizer que a gente, antes da política, né, eu já me considero uma pessoa que tem um coração bom, né? E com a política mais ainda. Então acho que a gente vai pegando as coisas boas aí para botar para frente aí, ensinar meu filho. Fazer uma brincadeira aqui com o Gilberto Alves Giba, o nosso cinegrafista. O senhor citou Osório Vilas Boas, boa memória, boa, saudosa memória. Ó, Giba disse que conhece, eu tô conhecendo. Osório Vilas Boas é Bahia. Não é isso? Estou errado, Osório? Bahia. Grande tricolor. Grande tricolor. E uma das coisas que a gente ouve muito comentário aqui na Câmara, inclusive tem muito tempo que o Osório se foi, não está mais com a gente aqui na Terra, muitos anos. Isso. Né? Não sei dizer quantos anos, não vou consultar a internet aqui para ficar uma coisa falsa, mas muito tempo, décadas que ele se foi. E, na verdade, o que a gente ouve muito, sempre a gente ouve algum comentário, tem um programa que Liana Cardoso gravou aqui sobre os fantasmas do Paço Municipal, porque tem muita gente, funcionário, que diz que vê fantasma. Aí ainda tem um funcionário até hoje aqui da casa, Roqueline, da limpeza dos serviços gerais, que ela dizia que de vez em quando ela via Osório pelos corredores. Aí o pessoal quando ela mostra a foto, é ele mesmo. Eu já vi aqui. Enfim, de tanto que ele vivia aqui na Câmara mesmo. Isso. E dizia, né, isso aí, se é lenda ou não, eu não sei, que queria morrer aqui na Câmara, e foi o caso, né? Queria morrer na Câmara de Salvador. É um exemplo de alguém que amava o parlamento, né, que se comprometia. Você acha que para ser vereador, para ser político, lógico, não vou colocar toda a paixão de Osório, mas tem que ter paixão pelo que faz? Eu acho, André, que tudo na nossa vida que a gente faz, a gente tem que fazer com paixão, tem que fazer com amor, porque independente se você é político, se você é médico, se você é advogado, você tem que ter essa paixão, tem que ter esse amor para poder exercer uma profissão, algum tipo de profissão, né? Então, eu acho que a política também, a política não deixa de ser assim. A gente tem que gostar muito, né? Tem que estar disposto a ser político, porque não é fácil, né? Você sabe hoje que muitas vezes os políticos são hostilizados em algumas situações e a gente tem que estar muito feliz e contente sendo político, né? Que é o meu caso. Hoje eu estou vereador, né, de Salvador, mas estou muito feliz, né, de estar aqui hoje, de representar a cidade que eu nasci, a cidade que eu cresci, a cidade que eu amo. Tendo essa queda pela política, que um pouco ligada a seu avô paterno, que trabalhou com Osório, enfim, mas não sendo um neto, um filho, um júnior, você acha que quem tem um parentesco com a família, que tem uma história na política, fica na vantagem na disputa pelos mandatos, porque a família, de alguma forma, abriu os caminhos? Você acha que tem isso? Por exemplo, amanhã ou depois, esqueci o nome do seu filho. Ricardo. Se Ricardo quiser ser político, você acha que vai ser mais fácil para Ricardo do que foi para você? Você acha que tem isso ou não? Eu acho que se eu estiver no mandato, né, eu acho que, claro, tem uma facilidade maior, né? Você consegue abrir caminhos mais rápido e mais fácil do que uma pessoa como eu, que vim sem nenhum tipo de parentesco político, né? De herança, não herdei nenhum mandato de ninguém, né? Então, eu acho que isso é uma coisa mais fácil, né? Para mim, na minha visão, acho que é mais fácil. Apesar de eu fazer um agradecimento aqui ao deputado estadual Paulo Câmara, que foi uma pessoa que me ajudou muito. Foi presidente da Câmara aqui. Foi presidente aqui da Câmara de Vereadores, teve 4 mandatos, foi um cara que, junto comigo, né, foi pra rua dia e noite aí, e é um cara que eu sou muito grato a ele. Importante. A gratidão, minha avó dizia um ditado, a ingratidão tira a afeição.
E a gratidão é uma virtude do ser humano, né? Tem gente que não é. É uma virtude do ser humano, mas eu vou dizer a você, é uma virtude de poucos seres humanos. Eu acho. Ainda pela quantidade de ser humano que tem, é uma virtude de poucos seres humanos. Algumas pessoas ainda ou não aprenderam ou não exerceram a gratidão. Pois, agora vamos saber o seguinte, em relação à Câmara de Vereadores, o senhor imagina que quem quer começar uma vida política é imprescindível que primeiro seja assessor parlamentar, conheça o ambiente do parlamento, e ao começar, comece por uma Câmara de Vereadores ou... Porque, por exemplo, Não. nós temos um exemplo, por exemplo, do prefeito Bruno Reis, que começou sendo deputado estadual, ele não passou pela Câmara, né? O próprio ex-prefeito ACM Neto também Foi pra começou Brasília, como deputado deputado federal. Eu acho que a política, como tudo na nossa vida, é uma oportunidade, né? Claro, se você estiver dentro dela, participando de algum tipo de situação política dentro da máquina, tanto da Câmara Municipal, ou da Assembleia, ou da Câmara de Deputados, ou da Senado Federal, ou da própria Prefeitura, acho que facilita mais aquele entrosamento com a política. Mas eu acho que a política é oportunidade. Você, às vezes, pode ter uma oportunidade de ser candidato a deputado estadual ou federal antes mesmo de ter uma oportunidade de fazer o que a gente chama do vestibular mais difícil, que é a vereança, né? A Câmara de Vereadores. Então, é a oportunidade da vida. Eu acho que minha visão é essa. E, além disso, eu acho que a gente deve abraçar as oportunidades, né? Então, às vezes, você está aqui e surge uma oportunidade para você virar um deputado federal. Por que não? Surge uma oportunidade para você virar um deputado estadual, um vice-prefeito, um vice-governador. A gente tem um caso de Geraldo Júnior, ex-vereador aqui da Câmara de Salvador e ex-presidente da Câmara, ex-presidente e atual vice-governador. A gente tem um caso do prefeito Bruno Reis, que você falou aqui agora, que é um grande prefeito aí, por sinal. Foi deputado estadual, virou vice-prefeito e prefeito de Salvador. Então, acho que a política é como na vida, como a vida. São oportunidades, a gente tem que abraçar as oportunidades, né? E eu acho que tem pessoas que abraçam de uma forma, outras pessoas de outra forma. Essa questão também vai muito de feeling, né, de pensar, de intuir, mas também eu acho que tem que ter bons conselheiros. Rodrigo Amaral tem bons conselheiros ao seu redor? A gente sempre procura se aconselhar com quem tem muito mais experiência que a gente, né, para acrescentar. Então, a gente está sempre aí ouvindo conselho. Eu acho que é importante, né, ouvir mais do que falar, né? Então, a gente tem aí uns conselheiros que ajudam bastante a gente aí. E a gente sempre vai ouvindo e sendo grato a eles também. Você falou sobre a questão, você fez a comparação com a Câmara com o vestibular, né? A vereança com o vestibular. É que muita gente fala, inclusive dizem que é o mandato mais difícil de alcançar, o mandato de vereador. Claro que guardando as devidas proporções, quem está em casa às vezes não vai entender, como é que para ser deputado estadual tem que ter no mínimo 60, 70 mil votos. E por que para vereador, que tem vereador que de 6 mil votos, é mais difícil? Aí eu vou explicar. Porque a seara de um deputado é enorme. A gente deu exemplo aqui, na Bahia, 417 municípios para você escolher trabalhar, né? E mais, o vereador restringe a uma só cidade. O que acontece às vezes? Que parece até engraçado, mas não é. Às vezes, numa família tem 3 candidatos, na mesma família. Quando não tem 3 candidatos, tem pessoas que apoiam esses candidatos, 4, 5, 3 numa família. Senão, às vezes, você não consegue o voto de 20 membros de uma família, porque está dividido aquela família, cada um vai votar em um vereador diferenciado. Então, por isso que é muito difícil, né? E começar pela Câmara, aí eu vou melhorar a pergunta que eu fiz inicial. Te dá um certo embasamento para você seguir na sua vida política? Olha, eu acho que, como você falou, né, a experiência da gente disputar uma eleição municipal como vereador é uma experiência única, né? É uma experiência extremamente difícil. Você pode ver aí que na eleição de 2024 não foi fácil para ninguém, porque teve gente com 8 mil votos que não se elegeu. Que não está aqui na casa. E teve gente na eleição passada, de 2020, com quase 4 mil votos e foi eleito. Então, as coisas, cada dia mais, estão mais difíceis, né? Mudaram. Então, eu acho que isso, a Câmara de Vereadores
é o início para você iniciar, né, a sua carreira e continuar. Acho que todo mundo pensa, eu, Rodrigo, pensa em crescer politicamente na minha vida. É claro que eu acabei de falar, as oportunidades é que vão dizer, né? Você pode criar elas, você pode aproveitar, foram criadas para você, mas aí depende muito do período e do tempo, né, que ele vai Você dizer. traz coisas da sua vida de empresário, de administrador, que servem de ferramentas para atuar na política? Não, é importante, claro. A gente tem sempre, pelo menos na gestão interna, que depende muito mais da gente, né? Quando eu digo gestão interna, é o nosso gabinete, o funcionamento do gabinete, tudo isso. A gente traz um pouco da vida privada porque É uma empresa. é uma um empresa. tratamento como uma empresa. Então, são coisas que a gente cria, né? Algumas adapta, outras a gente cria alguns processos para que fique o gabinete trabalhando de uma forma boa para a população de Salvador e que meus eleitores, os que votaram e os que podem vir a votar, estejam sempre satisfeitos, né? Então, acho que é isso aí. Eu pergunto a alguns vereadores aqui, Salvador é uma cidade grande, né? A gente, quando vê outras cidades, estilo São Paulo e Rio de Janeiro, a gente imagina que Salvador é uma cidade pequena, mas Salvador é uma cidade grande. São, em média, 165 bairros. E nós que moramos aqui, que nascemos aqui em Salvador, e já temos um pouco mais de 40, claro que a gente conhece a cidade toda, não assim, cada centímetro, mas conhecemos a cidade inteira. Mas como é que foi, rapaz, caminhar por Salvador numa campanha política? Me conte um pouco da experiência, subúrbio, cidade alta, bairros periféricos, enfim. Foi um desafio muito grande, né? A gente, é como você falou, a gente conhece, mas não conhece, Não né? tem noção, né? Acaba conhecendo mesmo depois que você vai no dia a dia, anda nas comunidades, entra em beco, entra em viela. E você falou, Salvador é uma cidade extremamente com muitos bairros, né? E é uma topografia Uma topografia complicada. Salvador composta de 4 ilhas, né? Então, além disso, ainda tem as ilhas, né? Que é um lugar que eu agradeço muito lá, porque lá eu fui bem representado, graças a Deus. Mandar um abraço a todos aí das ilhas de Bom Jesus, Paramana, Ilha dos Frades, Ilha de Maré. E dizer que estou com vocês aí, podem contar com o meu mandato. Então, o que acontece, André? A gente vai conhecendo mesmo, é andando no dia a dia, não tem jeito. É aquele negócio, vai andar para desbravar. Sem querer me colocar na berlina, mas eu vou dar um exemplo meu para ajudar na pergunta que eu quero fazer para o senhor. Eu conheço Salvador e minha bisavó e minha avó e minhas tias, hoje minha prima, mora no condomínio João Doval, ali perto do Detran, né? Então o bairro de Saramandaia, para mim, minha avó, minha tia comprou aquele apartamento na planta. Então, assim, a gente tinha convívio com Saramandaia, era comum. Então, a gente ia comprar, no começo, a gente ia comprar pão na Saramandaia, então... Tem colegas aqui, agora não estão mais aqui, mas colegas da TV Câmara que moram em Saramandaia. E é um bairro no centro, no coração da cidade, né? Isso. Uma certa feita, fomos fazer uma pauta na Saramandaia. Acredite, vereador. Eu, com minha avó, a do João Duval e tal, entrei em lugares que eu nunca conhecia aquela Saramandaia, nunca vi aquilo na minha vida. E no coração de Salvador eu vi ali uma comunidade que não tem nem saneamento básico, eu percebi isso. O quanto o Salvador te surpreendeu quando o senhor começou a emburacar e cair para dentro? Eu queria que o senhor relatasse isso para gente. Rapaz, muito. Eu fiquei muito surpreso com muitas coisas que a gente não imaginava, né? Que, por exemplo, eu vou citar aqui, eu quando trabalhei na Assembleia, em 2007, 2006, até 2012, 2010, a gente entendia que alguns municípios a 800, a 900 quilômetros da capital, 700, faltava, né? Saneamento básico, faltava água, energia, né? Naquela época, em alguns municípios, grande maioria de povoado dos municípios mais afastados. Mas você hoje fica assim, em Salvador, você não imaginava, né? Nunca. E isso você só vê quando você falou, só quando a gente anda. Porque inúmeros lugares que eu consegui, graças a Deus, e ao prefeito Bruno Reis, colocar Deu mais vontade ainda. energia num lugar que não tinha dentro de Salvador, pô. Então a rua dentro de Salvador às vezes não tinha energia. Eu me lembro que eu no bairro de Cajazeiras, numa
um becozinho na Viela lá, a moça dizia que morava lá há 12 anos e não tinha um poste nessa. Eu fui, a gente, graças a Deus, colocou esse poste de iluminação lá e foi uma realização, né? Porque você fala, pô, dentro de um bairro como Cajazeiras, que é uma nova cidade dentro de Salvador, não tem energia nenhuma. Você falou até várias vezes em Emancipar, não sei se você lembra disso, né? Não tem uma energia, você fala, pô, como é que não tem aqui? Mas, então é isso, a gente, como você falou, só conhece quem está vivendo. Eu ia perguntar, mas já tenho resposta, quero que a resposta saia da boca da sua boca. Isso amedrontou, deu mais vontade disso. Pô, agora que eu vou ser vereador, agora eu quero ser vereador, agora que eu estou nesse negócio, eu quero mesmo. Isso aí dá mais vontade, dá mais garra para a gente trabalhar e conseguir, né, ajudar a população, porque eu acho que o grande objetivo, né, nosso é fazer pela população, né? Além disso, a gente tem a parte legislativa, mas tem a parte também que a gente tem que fazer pela população. Então, quem é que vai ser essa ponte com o poder público de conseguir para aquela comunidade ou para aquele bairro, para aquela rua, um asfalto, uma iluminação? Sou eu, são os vereadores, né? Então, a gente é que vai conseguir para trazer um benefício para a comunidade. Então, isso dá mais trabalho, dá mais vontade de trabalho para a gente. Até para que a gente entenda e explique, é nítido, é fato, é uma percepção real, que não pode ser pelo cargo, não pode ser pelo salário, até porque o empresário ganha muito mais do que o salário. Um vereador, só para quem está aí, as pessoas não entendem, né? Um vereador é um servidor público, que tem um teto salarial que é bem menor do que muitos servidores. O vereador ganha menos do que muitos servidores de carreira. Tem vereador aqui na Câmara que ganha menos que um servidor de carreira da Câmara. Não é pelo salário. Não dá para ser pelo salário, né, vereador? Com certeza. Aí a gente não pode nem... Isso aí não tem nem... É a vontade. Você falou. É a vontade. É a vontade de fazer pela população, de ser político, de estar presente nas comunidades, de ajudar a população que menos precisa, ou que mais precisa, desculpe. Então, a vontade é essa, entendeu? Antes da gente fazer o intervalo para o segundo bloco, alguma coisa engraçada que aconteceu, né? Sei lá, que tomou um café sem açúcar, ou um feijão colocou muita pimenta, alguma coisa interessante que aconteceu que você queria compartilhar ou não? Rapaz, eu vou citar dois aí. Até você falou sobre uma. Não, foi ao contrário. Eu tomei uma vez um café, acho que foi em Águas Claras, se não me engano, rapaz, com tanto açúcar, que eu falei, meu amigo, deu para tomar, mas eu já sou acostumado a tomar sem açúcar, né? Porque o corpo não permite tanto. E o outro é um clássico, né? Que é a Ilha de Maré. A Ilha de Maré, o pessoal não come muqueca com pimenta. Come pimenta com muqueca. Eu gosto. Então, meu amigo, uma certa vez, logo no começo da campanha, aquele sol, né, forte, você andou o dia todo ali, atravessou de barco e sentava pra comer aquela muqueca de siri, rapaz. Mas foi pimenta, viu, André? Foi tanta pimenta que depois desse dia o pessoal já sabia, o candidato vem aí, eu vou fazer sem pimenta pra ele. Mas é isso mesmo, é coisa boa da vida, a gente tem que aproveitar esses momentos e curtir aí, né? Tem um momentozinho dentro de uma campanha tão puxada que a gente precisa, naquele momento, relaxar, porque senão é uma válvula pra gente poder recarregar as energias e voltar a trabalhar, porque eu acho que é o mais importante aí. Seguinte, a gente já vai para o segundo bloco, mas eu queria deixar... Eu estou aqui com o Gilberto, Léo Souza e Jansen, também aqui sua assessora, lógico, mas o pessoal ficou com água na boca. Próxima muqueca de siri, pode botar pimenta, o que for, a galera vai ou não vai? Sim ou não? Balança a câmera e vai, todo mundo vai. Então, pronto. Seguinte, com muqueca de siri ou não, a gente vai rapidinho para o intervalo. Não mude o canal, não mude a sintonia do rádio, nem da TV, porque a TV Câmara e a Rádio Câmara tem o melhor para você que está em casa assistindo. Já já a gente volta com mais Rodrigo Amaral. É rapidinho. Pois é, estamos de volta aqui com o vereador Rodrigo Amaral. Você que perdeu o primeiro bloco, a gente dá uma colher de chá, né? A TV e a Rádio Câmara repetem os programas. A intenção é que você se aproxime cada vez mais do Parlamento de Salvador. E aquela coisa, no primeiro bloco a gente falou sobre vida pessoal, né? Você que não conhecia o vereador Rodrigo Amaral, teve a oportunidade de conhecer quem é Rodrigo Amaral. Ele está vereador, mas quem é ele? E é fundamental que todo mundo conheça. No segundo bloco a gente vai falar sobre política. Eu ia falar assim, é um tema que todo mundo gosta, mas é uma brincadeira, é um tema que muita gente fala que não gosta. Mas nós aqui, estamos aqui, TV e Rádio Câmara, e os vereadores também,
para fazer você, pelo menos, se interessar por política. Depois que você se interessar e você conhecer, aí você decide gostar ou não. Porque se você simplesmente não gostar, alguém que gosta vai tomar as decisões por você. Primeiro bloco, vida pessoal. O segundo bloco vai ser sobre política, mandato. Né? O que é que ele pretende fazer, quanta tinta tem nessa caneta, né? Seu comportamento, por onde ele vai caminhar. E também, claro, falar um pouco sobre, né, sobre a questão das decisões do partido, dos cargos que ele almeja alcançar. Tudo isso a partir de agora. Mas antes, vamos assistir um pequeno vídeo falando sobre um pouco da sua trajetória, campanha, como é que foi chegar até aqui. E você em casa vai assistir junto com a gente. Vamos nessa, vereador? Vamos nessa. Pois é, às vezes a gente vive a coisa, a gente faz, a gente passa por aquilo, mas depois olhar para uma TV e se ver, a sensação é outra, né? Como é que foi ver esses momentos aí, vereador? São momentos que ficam na nossa mente, né? Se eternizam aí na nossa mente e momentos muito importantes, né? Porque desde o dia que a gente começou essa trajetória, depois você tá ali com o diploma na mão, é um momento, coisa muito, muito importante mesmo e deixar a gente muito feliz, né? Uma pergunta que a sua resposta talvez seja... a gente já sabe o que é que o senhor vai responder, até por te conhecer, por saber que você já caminha muito tempo pelo parlamento. Mas, assim, saber exatamente o que é que faz um vereador. Não pasme não, né? Eu ia dizer pasme, mas não pasme não. Tem alguns colegas que chegam aqui e não sabem o que fazer. O senhor sabe exatamente o que faz o vereador. Graças a gente vai aprendendo, né? Eu acho que o vereador está ali para legislar e para, junto com as leis, né, e fiscalizar, né, o município, atuar nas suas comunidades, né, para que elas possam elas serem contempladas, né, com um exemplo aqui, uma praça, um campo de futebol, né, uma iluminação pública, um asfalto de melhor qualidade. Então, acho que a gente está ali trabalhando juntamente com o prefeito, né, eu faço parte da base do prefeito Bruno Reis, então a gente está sempre ali alinhado, né? Claro que a gente está vendo o que é o melhor para a nossa capital, né? Existem algumas coisas que você vai discordar, não tem como ser 100%, mas a grande maioria que for para melhorar a nossa população, melhorar a nossa cidade, a gente está ali para poder votar a favor e ajudar. O vereador é também um ouvidor, a gente sabe que tem um cargo de ouvidoria da Câmara. Para esse cargo é determinado um vereador só. Mas todos os vereadores são ouvidores da população? Tem essa função de escuta? André, como você falou, eu acho que sim, porque a gente, como vereador, está mais próximo da comunidade, né? Então, independente se for, às vezes, no meu prédio, uma pessoa que trabalha no meu prédio, ou uma pessoa que é meu vizinho, ou até minha família, minha avó, às vezes me liga para dizer que a rua dela está com poste queimado. Então, ela está ali, né? A gente diretamente com eleitores familiares, às vezes eleitores diretos, que eu chego no meu prédio e às vezes um funcionário lá, o senhor Rodrigo, eu tô com minha mãe precisa fazer um exame, veja se você consegue. Então a gente está ali para poder sempre estar ouvindo a população e ajudando ao máximo possível, né? Eu ia falar isso, a gente no começo do primeiro bloco falou sobre essa questão de ser servidor público, né? E é isso, o vereador é um servidor público. Não deixa de ser, né? O vereador é um servidor público e está ali sempre para servir ao público. Andando pelas ruas, a gente viu que tinha imagem sua andando pelas ruas de Salvador, se descendo em alguns lugares. E, lógico que o mandato ele tem 4 anos, tem muita coisa a ser feita, muita coisa a ser discutida. O vereador, além de ouvir as comunidades e resolver os problemas das comunidades, ele discute as leis da cidade, ele discute as leis que os outros vereadores, de alguma forma, tentam implementar, se é viável ou não. Eles discutem as leis e as determinações do prefeito que vem para a Câmara, se vão ser sancionadas ou... Enfim, é muita coisa que o vereador faz.
Mas algum detalhe, alguma coisa que da sua caminhada você percebeu assim, poxa, não, isso aí vai ter prioridade zero. No militarismo, prioridade zero né, tem que ser feito. Tem que ser Então feito. isso eu vou fazer. Tem alguma coisa nesse sentido? A gente sempre tem, né? Acho que alguns problemas que são mais crônicos a gente tem que tentar da melhor forma resolver. Mas é como você falou, né? A gente faz parte do poder legislativo. A gente não é do poder executivo. A gente não executa, né? A gente luta para que seja executado. Então, algumas coisas acabam frustrando a gente porque naquele momento a gente não consegue executar da forma que a gente queria, né? Mas a gente está sempre ali lutando e acompanhando para que seja feito da melhor forma e com prioridade, né? Onde precisa da maior prioridade, Eu ia dizer justamente isso. Você sabe exatamente quanta tinta tem na sua caneta, mas será que a população de Salvador, será que você que mora em Salvador, que está assistindo a gente agora, que está assistindo o vereador Rodrigo Amaral agora, você sabe o que é que um vereador pode, muitas vezes acontece, vereador, de você ser procurado por coisas que você efetivamente não vai poder fazer? Acontece muito e a gente tem que, eu como vereador, eu tenho que pelo menos dar uma satisfação à pessoa, né? E explicar que não é uma coisa que eu vá fazer de imediato, que eu não tenho essa, como você falou, a minha tinta na caneta não resolve esse problema. Então existem problemas que eu sou procurado às vezes lá no meu gabinete ou na rua para que eu resolva, mas não depende só de mim para que resolver aquilo. Eu vou ajudar, eu vou pedir pelo aquele processo para interferir, tentar ajudar, mas eu não posso dizer que a gente resolve de uma vez só, porque tem coisas que não dependem só da gente, né? E as pessoas às vezes acham que o político ele só tem um sim. Rodrigo Amaral tem também, sabe dizer ou não? Rapaz, esse é um grande desafio do político. E a gente tem que dizer o não. Porque, como eu falei aqui há pouco, não é tudo que a gente diz que a gente pode fazer. Então, muitas vezes eu digo não. Eu já disse não. E uma coisa que, dentro de mim, desde que eu comecei minha vida, né, eu sempre fui sincero. Então, para mim, a sinceridade é o que vale, né? Você ter a palavra e poder honrar a sua palavra. Porque cada um é de uma forma, André. Você pode ser mais gordo, mais magro, branco, alto, mas a palavra é uma coisa que todo mundo tem como ter a sua palavra, né? E a minha, graças a Deus, eu sempre levei ela honrado e vou honrar ela daqui em diante, porque eu acho que, como você falou, não adianta a gente dizer sim para tudo, porque existem coisas que a gente não tem como fazer. Naquele momento eu posso dizer não. Às vezes aquele sim é falso, não é verdadeiro. Não tem por que eu dizer um sim para sabendo que não vai fazer. Pois é. Você imagine aí, eu cito muito um caso assim. Você vai com sua filha me pedir um emprego para ela, né? E naquele momento eu não tenho um emprego para sua filha, não tenho como conseguir uma indicação dela para lugar nenhum. Eu não posso dizer a você, não, André, fique tranquilo que segunda-feira vai ser resolvido. E segunda-feira chega e aí você vai dizer o quê? Pô, Rodrigo, o cara que prometeu para poder iludir minha vida, mas não resolveu o meu problema. Então, não é, a gente tem que dizer, ó, existe o não, né? Existe um momento de dizer não, é isso aqui eu não consigo, isso aqui a gente consegue. A gente tem que ser sincero nessa situação, porque não adianta ficar prometendo uma coisa e não resolver. Eu mesmo sou uma pessoa que eu gosto de resolver os problemas, eu sou resolutivo, então não adianta eu ficar prometendo que eu não vou resolver, entendeu? Só para quem está em casa entender um pouco, o senhor citou em uma das suas falas que você faz parte da base do prefeito. Faz parte da base do prefeito. Toda casa legislativa tem uma base do governo, no caso do municipal, prefeito, ou na Assembleia Legislativa do governo do governador, ou em Brasília do presidente. Então, aqui na Câmara, você faz parte da base do prefeito. Seu partido, vereador, é uma das maiores bancadas da Câmara. Se eu não me engano, o partido que fez 5 mandatos. Não é isso? São 5 vereadores. Na verdade, o nosso partido foi federado com cidadania, né? Então, contando cidadania, com a federação, a gente fez 6 vereadores com a federação, certo? Só para explicar para quem está em casa, né? É uma oportunidade que a gente tem de tornar simples as coisas complicadas da política. Fazer parte de uma bancada de 6 vereadores, de uma bancada do presidente, não é isso? Do presidente da Câmara, isso dá mais robustez ao seu mandato ou não? Eu acho que política é uma coisa feita em grupo. Política individual, na minha visão, não vai perpetuar nunca. Então, eu acho que um grupo forte, um grupo coeso, a gente tem maior facilidade em
desenvolver os nossos projetos e cada um ser contemplado da sua forma. Pronto, nós temos aqui na casa várias comissões, permanentes e temporárias. O senhor faz parte de quais comissões e queria que o senhor comentasse um pouco sobre isso. Eu faço parte da CCJ, né, a Comissão de Constituição e Justiça, e sou vice-presidente da Comissão de Planejamento, Diretor Urbano e Meio Ambiente. É o tema mais polêmico da casa, é o PDT, inclusive. Só para quem está em casa entender, ele é da CCJ, Comissão de Constituição e Justiça. Por causa da função dela, não por fazer uma competição para quem vê quem é melhor comissão, não é isso. Não é uma disputa de egos para saber qual comissão é melhor que outra, não é isso. Mas por causa da função da CCJ, é a comissão mais importante da casa. Todos os projetos, todas as outras comissões, elas são submissas à análise da CCJ. Para fazer parte dessa comissão, lógico, conta a sua experiência como empresário, né? A sua experiência no mundo corporativo. A gente teve já tinha esse desejo, né? A partir do momento que eu ganhei a eleição, a gente vai conversar sobre os nossos espaços na casa, né? E eu tinha o desejo, acho que por ser também do lado empresarial, acho que é importante a gente estar ali. E o nosso partido fez essa indicação e a gente está. Estando na CCJ, e ainda que de um colega, ou de bancada, ou da própria base de outro partido, mas da base do prefeito, um projeto que você vê que não é viável, sem muita história, vai vetar e depois explicar para o colega, ou só porque a colega vai ajudar? Não, eu acho que existem algumas coisas que a gente tem que ponderar, né? Não adianta a gente tem algumas coisas que às vezes até o próprio parlamentar tem que ponderar o outro, né? Então, se for uma coisa que eu não concorde, que eu acho que está fora, a gente tem que explicar de uma forma, né, coerente, mas que tem que ser negado ou aprovado o que for bom, mas negado o que não for de suma importância, né? O presidente Carlos Muniz trouxe à baile um assunto interessantíssimo e explicou até. Muito tempo não se falava isso aqui na casa. A eleição da presidência e da mesa diretora é para 2 anos, é para um biênio. A eleição das comissões, ela pode ser anual. Basta a Câmara querer. Se for o caso de termos um novo formato, o senhor querer fazer parte de outra comissão no que vem? Ou pensa nisso? Olha, aí tem que ser conversado na frente com o partido, né? Ver quais são os espaços aí, porque o partido vai... A gente junto, como eu falei, política é feita de grupo, né? Então, eu hoje no PSDB ouço muito o partido, né? A gente tem um líder que é o vereador Daniel Alves e a gente conversa bastante e eu acho que sempre a gente tem desejo, né? Mas a gente tem que estar dentro da realidade do partido para com a gente. Algumas pessoas acham, vereador, que fazer parte da bancada do prefeito é um terceiro céu. 1000 maravilhas, nem sempre. Porque se o prefeito faz qualquer coisa errada, é difícil chegar no prefeito. Eu não estou dizendo que é Bruno Reis que causa essa dificuldade, não é isso. Mas chegar em qualquer prefeito ou em qualquer governador é muito difícil. Chegar num vereador é a coisa mais fácil do universo. Então, se o prefeito Bruno Reis faz uma coisa boa, todo mundo vai fazer aplausos para ele. Mas se ele faz uma coisa ruim, quem bota a cara é a bancada. E aí, vereador? A gente está aqui para isso, né? Não tem... É como você falou, é difícil chegar no prefeito, é mais fácil chegar no vereador. Então, é o ônus e o bônus da política, né? A gente está aqui para ajudar ele, né? Sendo da base dele, dentro de uma possibilidade real, né? A gente não adianta a gente fazer coisa aqui também para estar somente agradando, né? E não ser uma coisa boa para a comunidade, para a população em geral. Votaria contra um projeto do prefeito? Sim. Sem problema? Sem problema. Se fosse um projeto que eu não concordasse, que fosse uma coisa uma coisa que não fosse muito boa para a população, uma coisa onerosa demais para algum tipo de classe, eu acho que a gente tinha que estar aqui. Eu não concordasse, acho que tem que votar contra. Ou pelo menos tentar pedir uma vista para poder estudar, né, uma forma de não prejudicar tanto, né, de ser um projeto tão prejudicial. Você comentou que, meio que informal, mas acabou a gente indo para os 2 polos, né?
tanto descendo o elevador do seu prédio, quanto atendendo o telefone da sua avó, ou estando na comunidade, todo mundo tem demanda. Todo mundo precisa. E na hora de decidir quais são as demandas mais importantes, ou quem sabe até esclarecer para a população que todas as demandas são importantes. Como é que funciona na hora de atender? Porque, lógico, às vezes quem mora no subúrbio ou no bairro periférico, imagina que quem mora na Pituba está vivendo as mil maravilhas. Não é assim. Até para que a gente possa entender melhor, sem querer falar mal do governo ou de qualquer outra coisa, hoje, quem mora na Pituba, já que eu dou exemplo como uma Pituba aqui, sofre como sendo o bairro mais perigoso de se morar de Salvador. Eu nunca vi tantas placas de vende-se e de aluga-se como eu tenho visto na Pituba como nesses últimos tempos. Então todo mundo tem seu problema. Como é que o vereador pensa? Poxa, eu tenho uma demanda aqui da Mata Escura, tenho uma demanda aqui da Vitória. Como é que funciona na hora todo mundo é igual perante a lei, na caneta do vereador? Eu acho que todo mundo é igual, sim, perante a lei. É claro que existem alguns casos que são prioritários, né? Então, por exemplo, se você está lá com um caso de saúde, né, na qual a pessoa precisa fazer um exame de extrema importância, você tem que batalhar um pouco mais do que aquela pessoa que precisa de um tapa-buraco na sua rua, Entendi. ou até mesmo de uma linha nova de ônibus, que às vezes até pedem pra gente, né, que peça isso, ou quebra-mola, né? Então, são prioridades, né? Como é que a gente tem que ir levando da forma com a maior prioridade sempre, né? Atendendo a maior prioridade sempre, para depois atender as que têm uma prioridade que são menores, né, do que as maiores. A gente aqui na TV a gente tinha muitos interprogramas. E num desses interprogramas, a gente saía na rua, conversando com as pessoas e perguntando o que é que elas acham, se elas sabem o que é que o vereador faz. Interessante é que grande parte das pessoas, eu não digo nem pessoas de Salvador, turistas até, e pessoas aparentemente esclarecidas, respondiam pra gente. Eu estava na rua fazendo esse Fala Povo, nesse interprograma, e alguém disse assim, vereador só existe para dar título de cidadão, vereador só existe para mudar o nome de uma rua, enfim. Quando se chega no poder, tem essa noção que as pessoas realmente não sabem o que é que o vereador faz, vereador? Eu acho que até antes, viu? Na própria campanha política, a gente acompanha isso, que, por exemplo, eu tenho amigos próximos meus que votaram em mim, mas que não sabiam nem que tinham votado na eleição passada. Pessoas esclarecidas? Esclarecidas, empresários. Cara, então acontece, né? Como você falou, às vezes a crítica à política é muito grande, mas o desinteresse à política também é muito grande. Então a pessoa critica muito a política, mas não tem o interesse de procurar saber, né, o que é que o vereador, o que o deputado do seu estado, o vereador da sua cidade faz, né? Mas a crítica é grande, né? Eu sempre ouvia muito crítica, mas muitas vezes a pessoa não estava nem interessada em, pelo menos, ouvir, né, o que a gente tinha para poder tentar ajudar aquele bairro, aquela comunidade, e a crítica é mais forte do que qualquer outra coisa. Pois é, me diga uma coisa, o senhor tem algum projeto de lei que está em construção, ou algum já apresentado, e que o senhor queria comentar sobre ele? Vai ter uns dois aí que eu estou terminando aí de fazer, eu vou deixar para... Daqui a uns 10 dias eu vou apresentar o quanto... Um, inclusive, tem a ver com as praias, né? Praias? Mas daqui a uns 10 dias a gente vai. O quanto transitar bem na Câmara, fazer parte de uma boa bancada, pode te ajudar a aprovar esse projeto? Olha, eu acho que... Tem um bom trânsito. Eu acho que na nossa vida, em tudo que a gente faz, né, no nosso dia a dia, nossa vizinhança, nosso trabalho, a gente tem que ter um bom trânsito, né? A gente tem que conversar com as pessoas, claro, nem todo mundo precisa ser, como eu digo, o cara não precisa ser amigo, né, de todo mundo, porque às vezes tem uma relação melhor com outro, mas a gente tem que transitar, faz parte para poder ajudar, né? Você tem um projeto na Câmara para ser votado, é importante você ter um bom trânsito para poder convencer seus pares, né, que é um projeto importante para ser aprovado. Como é seu diálogo com o prefeito Bruno Reis? Olha, eu conheci Bruno no ano de 2009. Bruno fazendo campanha para deputado estadual. Conhecia antes, mas tive a oportunidade de ter uma relação, né, maior com ele. E aí, em 2010, foi a campanha de deputado que ele ganhou para deputado estadual. Eu já trabalhava na Assembleia
E na época, o deputado que eu trabalhei, ele foi o líder da oposição, né? Foi a reeleição do governador Jacques Wagner. E Reinaldo, como líder da oposição, Bruno frequentava lá o gabinete da oposição muito, né? É uma pessoa muito, acho que Bruno é um cara muito humilde, um cara que todo mundo sabe aí a forma acessível de Bruno. Bruno é um cara que veio de baixo, é um cara que gosta de política, né? Gosta de transformar a vida das pessoas. Eu tenho uma relação boa com ele, eu acho que cada momento é seu momento, né? Mas eu tenho uma relação muito boa com ele, não... sempre a gente tem uma relação muito cordial aí, uma relação legal. Eu vou até citar uma coisa aqui, uma percepção minha. Se eu estiver errado, me corrija, sem nenhum problema, né? Na sua campanha eu vi muito você caminhando só. Não estou dizendo que quem fez diferente está certo ou está errado. Tem muitos políticos que caminham sempre com o prefeito, na agenda do prefeito, mas eu vi muito você caminhando político com a comunidade, com a sua assessoria. Não vi muito o senhor caminhando com o prefeito. O senhor tem essa questão da independência, de buscar, de... Na verdade, eu acho que assim, a gente faz... O prefeito faz a campanha dele e os vereadores fazem as dele, né? Então, muitas vezes eu chegava aí aos eventos do prefeito, mas participava mais onde tinha uma questão maior de representação minha. Das suas comunidades. Quando não tinha tanta representação minha, eu não tinha muito por que estar ali presente, porque ali já tinha outros vereadores que estavam atuando, né? Então a gente, mais claro, sempre pedindo, né, junto com ele, né, tá estando presente com ele, mas eu acho que faz parte das agendas mesmo. Eu acho que cada um tem... Às vezes choca a agenda, a gente não consegue estar junto, mas toda oportunidade que eu tinha, eu prestigiava, estava junto com ele. Ele sabe aí que eu fui para as redes sociais sempre pedindo voto junto com ele, porque a gente faz parte da mesma base. A gente citou aqui na conversa, exemplo de alguns políticos daqui da casa, deputado estadual, ex-presidente da Câmara, o deputado Paulo Câmara, né? O próprio governador, ex-governador Rui Costa, que já foi vereador aqui da casa também. E citamos o vice-governador Geraldo Júnior. E uma das prerrogativas do vice-governador Geraldo Júnior, enquanto presidente da Câmara, era a independência da Câmara Municipal. Separar, claro, lógico que não por briga, nem por desafeto, nem por confusão, mas deixar bem claro que Câmara é Câmara e Prefeitura é Prefeitura. Quanto você acha que é importante a independência da Câmara, vereador? Olha, com certeza o ex-presidente e vice-governador Geraldo Júnior está certo, porque os poderes são independentes, tanto o executivo, como o legislativo, como o judiciário. Então, a Câmara, hoje com o nosso presidente Carlos Muniz, que faz uma belíssima administração, tem a sua independência, né? Ela tem que ter uma relação boa com os outros poderes, mas ela vive a sua vida, ela tem o seu direcionamento. Então, Geraldo está certíssimo, estava certinho quando pregava isso, claro, sem nenhum tipo de briga, cada um vivendo o seu dia a dia. O executivo vive a vida dele aqui, a Câmara vive a dele, o judiciário vive a dele, às vezes precisa um do outro, tem que estar junto em poder de harmonia, né? Porque eu acho que só contribui para o avanço, né? No momento que a gente está com uma pauta que o executivo depende da gente, que é uma pauta que vai dar avanço ao nosso município, eu acho que a gente tem que caminhar junto. Mas, claro que dentro do seu limite, cada um com sua independência. O presidente Carlos Muniz exerce o seu papel, o prefeito Bruno Reis exerce o seu papel e cordialmente estão sempre juntos, mas cada um com seu papel. Um dos atributos do vereador, um dos direitos do mandato, é conceder honrarias, né? Nós temos aqui na casa honrarias como a medalha Tomé de Souza, que é a maior comenda que a cidade dá, que a Câmara pode dar, título de cidadão para aqueles que não nasceram de Salvador, e tem na sua mente, na sua agenda de mandato aí, já pessoas que caminham com você, que você sabe sobre que precisam ser prestigiadas. Já tem uma lista em relação a isso? Sim, eu acho que título de cidadão também, de Soteropolitano, tem duas pessoas aí que eu ainda não conversei, mas que já tive essa ideia, né? Vou conversar para ver também, porque muita gente, às vezes, as pessoas têm que ser conversadas, né? Para ser homenageada, para que ela também, muita gente tem vergonha, né? Não quer e tal. Então a gente tem que conversar, mas aí já tenho duas pessoas aí que eu vou apresentar aí. É só para quem está em casa entenda, um título, uma honraria,
é um projeto de lei como qualquer um outro, né? Então, o vereador tem, eu não sei agora, se ele quiser, se ele puder dizer, ele pode dizer, eu acho que é uma cota, não sei se é isso, né? Por ano, né? Ou por mandato, para dividir entre os quatro anos, mas ainda assim ele submete o nome do seu homenageado a todos os vereadores, todas as comissões, né, vereador? Isso, vai participar da CCJ, né? Pra depois a gente aprovar e plenário. Então, acho que, se eu não me engano, são 4 títulos, ou são 3 títulos anuais, né? Então, a gente tem esse direito, mas a gente também tem que conversar com os pares para que seja aprovado, né? Nossa indicação. Já que falamos sobre isso, e já caminhando para o encerramento, eu costumo sempre dizer que um título da cidade de Salvador, tanto a Medalha Tomé de Souza quanto o título de cidadão, ele é uma justa homenagem, né? É algo que é merecido àquele que recebe, mas ele também aumenta de alguma forma o compromisso. Não que aquela pessoa vá um passe de mágica, dali em diante virar um super cidadão, não é isso. Ela já é reconhecida, aquilo traz ainda uma maior responsabilidade. Só que não é apenas aquele homenageado. Eu sempre, quando eu faço as sessões, né, eu sempre digo, olha, você que está em casa, que também é de Salvador, que porventura não recebeu um título, não dá para dar 3 milhões de pessoas, seria quase que impossível, mas sinta-se também homenageado, ou seja, você também faz parte do processo. O quanto o cidadão de Salvador, né, o munícipe de Salvador, ele é importante para que a cidade viva bem, para que as coisas melhorem, para que a política flua, o quanto a parceria do vereador com o cidadão, com cada cidadão, qual é a função, porque às vezes o cara pensa, agora é com o Rodrigo, eu não recebo salário, não sou vereador. Não é assim, vereador. O quanto você precisa, o quanto a gente precisa daquilo que a pessoa também participe do projeto. Cidade, de uma cidade melhor. Com certeza, eu acho que, primeiro, a Câmara de Salvador, ela tem as sessões aí abertas ao público, né? Então, como você falou, o vereador é uma pessoa de fácil acesso, né? Acho que a pessoa que tem um projeto, tem uma ideia, ela tem que procurar o seu vereador, se não tiver o vereador, procurar um outro, que seja o seu vereador, que faça de seu vereador, mas que apresente. Eu sempre digo isso, inclusive em minhas redes sociais, né, que a gente tem uma abertura total de comunicação para que, pô, André, você está aqui, chega no meu gabinete, me apresenta um projeto interessante, por que não eu vou botar em pauta esse projeto? Então, acho que é importante a participação popular do município, da população no município de Salvador. Então, acho que é muito importante isso. Não é só o vereador? Não, o vereador está ali naquele momento como vereador, ajudando, né, a comunidade, exercendo o seu mandato, mas eu acho que a pessoa que está em sua casa, às vezes tem uma ideia bacana, tem um projeto bom para a cidade, por que não ela levar esse projeto para a Câmara, para que seja apreciado, para que seja votado e para que seja aprovado, né? Uma pergunta para a gente já caminhar para o encerramento. Você prefere o gabinete ou prefere a rua? Rapaz, aí eu fico com os dois. O gabinete, eu gosto muito, né, de estar ali no gabinete atendendo as pessoas, atendendo as demandas. E, aquela coisa mais íntima, né? Mais intimista, né? Exercendo também a parte legislativa interna, né? E a rua tem seu encanto, né? Você ir para a rua e tomar aquele cafezinho sem açúcar, abraçar a população, acho que aquilo é legal, né? É prazeroso, eu digo assim. Então, acho que aí eu fico com os dois. Pois é, não tem tempo, não dá tempo, são 3 meses, de ter frustração, mas alguma frustração já, de, poxa, não queria tanto fazer isso, parece que não vou conseguir ou não? Então, frustração, eu não digo essa palavra assim, lógico, né? Eu digo assim, existem coisas que você, como vem do meio empresarial, eu vim do meio empresarial, meio privado, que a gente resolvia de uma forma mais simples, né? E que às vezes a burocracia do poder público acaba atrapalhando a gente, né? Então, eu sou uma pessoa, como eu disse mais cedo, muito resolutiva. Prática, né? Prática, então eu acho que às vezes uma burocraciazinha, eu não estou dizendo isso até contra o vereador, acontece, uma burocracia que às vezes internamente que demora um pouco de acontecer, que podia ser mais rápido, entendeu? Mas enfim,
a gente tem que respeitar o poder público, né? Algumas coisas. Ainda que sendo vereador, se esbarra na burocracia, não é porque é vereador que é mais fácil. E pra gente mesmo, viu? Não é só pra popular, pra gente, às vezes internamente, às vezes tem tudo, né? Coisas que seriam resolvidas mais fáceis. Eduardo, gente, você vai encerrar o programa, mas eu queria que você aproveitasse esses últimos segundos, esse último minuto, para olhar ali para a Câmara de Jansen Oliveira e mandar um recado aí para os seus eleitores. E não só o seguinte, lembrar o seguinte, que na campanha, né, você teve quase 9 mil votos. 9 mil votos, né? Então esses são os seus eleitores. Mas quando assume o mandato, né, quando passa a exercer o mandato, você não tem apenas 9 mil, você tem agora quase 3 milhões de pessoas. Então o recado não é só para 9 mil, é para 3 milhões de pessoas. Pode ficar à vontade, vereador. Tá bom. Queria agradecer a você, né? A oportunidade de estar nesse programa aqui e dizer a vocês aí, população soteropolitana, que eu como vereador, estando como vereador de Salvador, estaria à disposição de vocês. O meu gabinete está aberto, como eu falei aqui mais cedo, qualquer tipo de ideia, de projeto, de atendimento, né? E a gente sabe que cada dia mais a gente vai ganhar mais experiência para trabalhar mais por Salvador e realizar mais por essa cidade tão bonita, a cidade que eu nasci, a cidade que eu cresci, a cidade que eu amo. Obrigado, vereador. Um abraço para todo mundo da sua família. Eu vou escolher um só para não fazer, para que os outros não fiquem chateados. Eu vou escolher Ricardo, para mandar um beijão para Ricardinho, que eu sou louco por criança também, gosto de bebê, que Deus abençoe, que você tenha muitas idas à escola de qualidade com o Ricardinho. E é você que assiste a TV Câmara e que ouve a Rádio Câmara, muito obrigado por sua audiência. Mais uma vez, pedir para você para não mudar o canal. Tudo que é feito aqui na TV Câmara, digo de coração isso, é feito pensando em você. É você, cidadão de Salvador, que paga o meu salário, o salário de todo mundo aqui, paga as contas de energia, todas as burocracias, tudo, o equipamento. Quem paga é você, então é feito para você. E assim como o mandato, assim como o gabinete do vereador é aberto, a TV Câmara também está aberta a sugestões de pauta. Nós ficamos no Centro de Cultura da Câmara, embaixo do prédio que fica embaixo da prefeitura, do lado do elevador Lacerda. Pode vir a conhecer. Eu serei o seu guia aqui, vou te mostrar os estúdios, temos esse prazer. E não mude o canal. Olha, daqui a pouquinho tem outro programa saindo do forno, mas por enquanto, muito obrigado, vereador, obrigado por você e fique com a gente.